A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus. Eu sou o pastor Alex que apresento o cafezinho. Hoje nós estamos em mais um áudio, né? Hoje é o segundo áudio do nosso estudo da primeira carta de João, né? As demais cartas que vão vir são pequenas, mas essa aqui é um pouquinho maior. Já estamos no capítulo 3 também, né? Glórias a Deus. Vamos ler? Vede quão grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo nos não conhece, porque o não conhece a Ele. Então, eles não conhecem a gente como filho de Deus, porque também não conhecem Deus como Pai. Está entendendo? Não há essa consideração. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Está entendendo? Nós teremos esse conhecimento de Cristo, nós vamos conhecer Ele face a face. Verso 3. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade, viu? E bem sabeis que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu nem o conheceu. Então, o nosso problema é quando a gente tropeça e continua tropeçando. O certo é, se a gente pecar, procurar não pecar mais, né? Deixa eu tomar uma golada de café aqui. Muito bom. Vamos lá? 7. Filhinhos, ninguém vos engane, quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou. Para quê? Para desfazer as obras do diabo. Então, Jesus também se manifestou para desfazer as obras que ele tem feito. Verso 9. Qualquer que é nascido de Deus não comete o pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama o seu irmão, não é de Deus. Olha que grave falar isso, né? Verso 11. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, não como Caim, que era do maligno, e matou o seu irmão, né? E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão justas. Tá vendo? Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Não sabeis que passamos da morte para a vida? Porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Eita, é estreito, né? Imagina, eu estou pregando na sua igreja lá e eu vou falar, olha, aquele que não ama seu próximo aqui, ele é morto. Simplesmente isso, ele é morto. Por quê? Porque não tem prazer em amar o seu próximo. Isso é porque ele também não é filho de Deus. Ai, pastor, os textos que eu acabei de ler. Ele é filho do diabo porque ele não ama o seu próximo. Olha o risco. Ou você não viu o que eu li. Volta o áudio e escuta tudo de novo. Verso 15. Qualquer que aborrece seu irmão qualquer que aborrece a seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanência nele, a vida eterna. Conhecemos a caridade nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Lembra quando eu ensinava a vocês, quem me ouve há muito tempo? É interessante que esse mesmo João, ele escreveu o Evangelho de João, né? Antes de escrever essas cartas aqui, ele escreveu o Evangelho de João. Não tem Mateus, Marcos, Lucas e João? Então, aquele João é o mesmo João aqui, é a mesma pessoa. Só que antes de ele escrever essa carta, ele escreveu João, tá? E lá em João 3,16, está escrito assim, ó.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu único filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Agora, João 3,16, de novo, ele vai dizer assim, ó: conhecemos a caridade nisto, que ele deu a sua vida por nós. João 3,16. E nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. 1 João 3,16. Viu? Jesus deu a vida por nós e agora nós damos a vida pelo nosso próximo. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitado lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele a caridade de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. E nisto conhecemos que somos da verdade. E diante dele asseguremos nossos corações, sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que os nossos corações, e conhece todas as coisas. Verso 21. Amados, se o nosso coração nos não condena, temos confiança para com Deus, e qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à vista. Verso 23. E o seu mandamento é este, que creiamos no nome do seu Filho Jesus e amemo-nos uns aos outros segundo o seu mandamento. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós pelo Espírito que nos tem dado. Pastor, ele está falando dos 10 mandamentos? Sim, dos 10 mandamentos resumido em 2. Os 10 mandamentos Jesus transformou em 2, né? Amarás o teu próximo, amarás a Deus de todo o seu coração, toda sua alma, todo o seu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo, né? Fazendo isso, você cumpriu os 10 mandamentos. Entendeu? Porque quem ama a Deus e ama seu próximo, não rouba de Deus e não rouba do próximo. Não trai Deus, não trai o próximo. Capítulo 4. Vamos lá, meus irmãos, capítulo 4. Amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo, né? A gente tem visto aí muita gente. Ah, mas eles estão fazendo milagres. Sim, o diabo também faz milagre. Ele tira aquilo que ele colocou para mais tarde trazer de volta, tá? Se você não aprendeu ainda, escreve no papel. Mais tarde você me procura e você vai ver se não é isso que está acontecendo por aí. Tem muita gente que diz que foi liberto, mas volta para o vício. Que foi curado, mas a doença volta. Tem alguma coisa errada, né? Como é que o poder de Jesus não é tão eficaz de tirar aquela doença, tirar aquele vício? Tá entendendo? Então, tem muitos falsos profetas em nosso meio que faz a obra do engano, da mentira, da falsidade. E é isso que nós temos que tomar cuidado, né? Verso 2. Nisto conhecemos que o Espírito de Deus, com E maiúsculo, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Espírito com E minúsculo aqui é agente, com E maiúsculo é o Espírito Santo de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que este está já no mundo. Filhinhos, sois de Deus, e já o tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Tá entendendo? Quem está no mundo, pastor? Os espíritos dos falsos profetas, os anticristos. Não é um anticristo, é os anticristos. Entendeu? Os anticristos. Agora, vai ter lá no Apocalipse, no finalzinho, um anticristo com nome e tudo, né? Vamos lá. Versículo 5. Do mundo são, por isso falam do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro, né? Verso 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque a caridade é de Deus, ou o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é caridade. Nisto se manifesta a caridade de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. E eu paro aqui no versículo 9, né? Glórias a Deus.
Eu acredito, meus irmãos, que eu acho que amanhã termina, hein? Acho que amanhã termina o último áudio desse 1 João. Nós já vamos para 2 João. 2 João também é pequenininho, né? Ele só tem um capítulo, praticamente, né? Assim, ele é pequenininho. A segunda carta de João. E a terceira carta de João é menor ainda, meus irmãos. Judas é bem pequeno também. Aí a gente termina e logo logo vamos começar Gênesis. Que maravilha, né? Glórias a Deus por isso. Eu fico por aqui, meus irmãos, e amanhã tem mais. Ah, não! Olha, vocês já iam me bater. Desculpa. Não me xinguem. Lição de casa. Isaías 51:1. 51:1. Gente, eu ia tomar a maior surra, vocês nem imaginam. Olha, hoje está fazendo aniversário a Ana Beatriz, é sobrinha da Odivânia, né? Ana Beatriz, feliz aniversário. Odivânia, um grande abraço a você, viu? Glórias a Deus. Hoje também é aniversário da Rosilene, lá do Ceará. Rosilene, feliz aniversário. Deus abençoa grandemente a sua vida. Olha aí, né? Quero mandar um abraço para as minhas amigas que são pioneiras do Cafezinho com Jesus, meus irmãos. Elas me conhecem antes de eu gravar os cafezinhos. E elas pertenciam a um grupo, né, chamado Mais Abençoado. Já contei isso, né? Eu e elas era de um grupo de WhatsApp chamado Mais Abençoado, da irmã Cláudia. E aí a gente se conheceu ali, né? Várias pessoas de vários lugares. E dali eu montei o Cafezinho com Jesus. Eu já dava estudos na igreja, mas eu nunca tinha dado assim em celular, né? E aí eu montei o Cafezinho com Jesus. E elas são pioneiras, meus irmãos. Elas me conhecem desde aquele tempo. Olha só, eu quero mandar esse abraço para elas, né? Minhas amigas de longas datas. A Adriana, saudade de você, viu? A Kelly, que eu conversei com ela essa semana. E a Linda, né? A Linda é irmã da Adriane. Ela também recebe já faz um bom tempo comigo, né? Ambas são daqui de São Paulo. Muito obrigado, Deus abençoe. Elas são antiguíssimas também aí no cafezinho, né? Muito obrigado mesmo. Eu não vou passar avisos hoje, mas por hoje é só. E amanhã tem mais.